A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Começar mais uma aula, é a aula 9, dos adolescentes. Que Deus venha nos dar sabedoria, graça, cada dia mais amor às coisas de Deus. Vamos fazer uma oração para começarmos essa aula. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, eu te peço, Pai, venha nos dar sabedoria, abrindo, Senhor, nosso coração, Pai, para que a Tua palavra, Senhor Jesus, não só penetre, Senhor, mas permaneça, Pai, no nosso coração, na nossa vida, Pai. Para que vamos, Senhor, dar um bom testemunho, Senhor Jesus. Venha, Pai, abrir, Senhor, a mente, Pai, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. E cada vez mais, Senhor, onde esse vídeo, Pai, essa live chegar, o Senhor venha, Pai, entrar de encontro, Pai, com nossas vidas. Cuida, Pai, da nossa família, do nosso lar, Pai. É assim que eu te peço, Pai. Nos dá graça, Pai, para cada dia mais falar do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu, jovem, estamos aqui para cada dia mais falar do amor de Deus. Hoje eu vou fazer diferente. Vou começar lendo primeiro a conclusão, que achei muito interessante esse texto da conclusão, que fala do compromisso com a família, do compromisso no lar, de cada um dos pais, dos filhos. Cada um de nós temos um dever para com toda a família. A conclusão fala assim: viver em família não é uma tarefa fácil, mas sempre que lhes parece ser algo ruim, porque conta das diferenças, lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida, sabendo do que seu papel é cumprido ao seu dever. Você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo. Então, meus queridos adolescentes, aqui fala de cada um ter seu compromisso, seu dever, de fazer conforme as nossas obrigações, cumprir cada vez mais para que venha ter harmonia no lar, não só porque está passando num momento difícil que nós não devemos assumir nosso papel na nossa família. Então é muito importante sabermos o nosso compromisso diante de uma dificuldade, na hora de ter paciência, falar do amor de Deus, expressar nossos sentimentos. E que fala o destaque: filho, o dever cristão de vocês é obedecer sempre aos seus pais e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Então a palavra de Deus é bem sincera, Esse momento de obedecer aos pais, obedecer à mãe. Cada dia mais a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida. Sermos obedientes a nossos pais para que vivemos nesse mundo não só por viver, mas com saúde e harmonia com toda a humanidade. E aqui fala no primeiro tópico, fala assim: estudando a Bíblia. Quando começamos a pensar em obrigações, vem logo aquele pensamento em nossa cabeça: que coisa chata! Mas para vivermos nesse mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações para serem cumpridas. Sabemos que Ele tem um plano para todo o que criou
para a família não é diferente. Entretanto, é necessário saber qual é o nosso papel dentro da família e também qual é o papel da família nesse mundo. Vamos ver como exercê-lo para que nós e a nossa família vivemos segundo os planos de Deus. Então, nesses séculos que vivemos, né, você vê a distorção de família tradicional, né? Você vê a distorção que o mundo tenta empregar na família, né? Principalmente no mundo cristão. Nosso dever como cristão não só estar na casa do Senhor, falando do amor de Deus, mas estar no nosso lar, ensinando o nosso filho, a nossa esposa, dando um exemplo como pai, como filho, como esposa, diante não só da sociedade, mas entre quatro paredes, né? Que é o mais difícil. Aí sabemos, nossa família sabe como verdadeiramente nós somos. Não adianta termos uma aparência de filho obediente diante da sociedade, que dentro da casa nós somos diferentes, né? A palavra de Deus fala que nós temos que ser verdadeiro em tudo, que nós não devemos viver de aparência. E a palavra de Deus, quero ler aqui em Lucas capítulo 17, capítulo 17 de Lucas. Uma passagem muito linda, né? Lucas 17. Aqui no versículo 1. Disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vem, porque vierem, melhor lhe for que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então a palavra de Deus fala em tanto no ministério, né, como também serve para a nossa família, né? Então aqui também fala do caso de você levar algo de dentro da sua casa, algo que está acontecendo dentro da sua casa para o próximo, né? E não tentar resolver entre si. Entendeu? Que fala como diz, defamar a sua família, o seu lar. Ah, porque minha família não é perfeita igual a sua, minha família não é igual a sua, meu pai não é igual ao seu, meu pai fala mal de alguém, ou briga com a minha mãe, discute com meus irmãos. Então não é o momento de nós estarmos passando o que está acontecendo dentro do nosso lar, né? Para alguém que não tem o mesmo convívio que a gente, né? Você também não sabe o que se passa entre quatro paredes na outra família. O que devemos fazer? A Bíblia fala em Mateus 7, fala que devemos entrar no nosso quarto ou em algum ambiente que esteja calmo, que podemos refletir, que podemos falar com Deus e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para melhorar a situação da minha família? O que eu posso fazer para que minha família viva em harmonia? Esse é o segredo da vida cristã. Não espalhar, não falar para alguém que não pode resolver seu problema. Muitas vezes ele vai cada dia mais prejudicar, né? Porque ele vai falar para alguém de confiança dele e aquela outra pessoa tem alguém de confiança. Então a sua família vai ser cada dia mais destruída, né? E vai estar sendo falada
na vizinhança ou na vida de alguém que não tem como resolver nossos problemas no nosso lar. Então a palavra de Deus fala que nós temos que ter sabedoria. Fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Assim também não fala só da mulher, né? Mas fala de todo aquele que faz parte de uma família, que tem que viver em harmonia, né? Mesmo com a indiferença, como lemos na lição anterior. Como viver com a indiferença? Então, o meu pensamento não é igual ao pensamento da minha esposa, não é igual ao pensamento do meu filho, mas temos que sentar e conversar, porque isso se chama diálogo, né? E aqui o texto, o primeiro tópico fala assim: filho, direitos versus deveres. Então, cada um tem seu direito, né? Cada um tem suas obrigações, deveres a cumprir, deveres a fazer para que a sua família anda nos planos de Deus, né? Não é fácil o jovem, hoje, nos dias de hoje, sendo atacado 24 horas, né? Pela mídia, pelas redes sociais, infelizmente pelos próprios colegas, né? Na sala de aula, influência ruim, que, como diz, tira todo a ordenança de um pai, de uma mãe, como o irmão Kel deu na lição passada, né? O que ouvir? Os amigos ou ouvir os pais? Muitas vezes os jovens, até mesmo os adultos, tomam a decisão errada. Infelizmente, pegue uma folha de papel tal e imagine que, se não é uma lista pequena, como vimos anteriormente, Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos e ensiná-los o caminho a seguir. Por lei, este direito também é garantido socialmente às crianças e aos adolescentes, por intermédio do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas será que, como filho, apenas temos direito? Certamente não. E há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nós nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como criança. Então aqui fala o quê? O dever do pai: educar o seu filho, ensinar o seu filho no caminho, não só falando, mas em gestos, em testemunho, em atitude, andando junto com o filho, ensinando e praticando também. Mas qual é a diferença que esse ensino leva a criança a andar no caminho que Deus quer para a vida dele? É obedecer seus ensinamentos, guardar os seus ensinamentos no caminho, né? Que não adianta eu ensinar meu filho e meu filho não colocar em prática. De nada para ele adianta esse ensinamento se ele não praticar. Então ele não pode praticar o que foi ensinado só diante da minha presença, né? Por temor, esse temor, estou falando de medo, né? De uma consequência ou de levar um castigo, mas ele tem que ter amor. Amor ao seu pai, amor à sua mãe, respeito, que mesmo diante da ausência de pai e mãe, ele continua sendo um filho obediente aos seus ensinamentos. Isso é que devemos colocar na cabeça como os pais ou como responsável de alguma criança, né? Você vê que hoje, infelizmente, muitas leis tiram a autoridade de pais, né? E pais abrem mão de educar seus filhos, pais abrem mão de ensinar seu filho, de estar ao lado dos seus filhos, ensinando o caminho verdadeiro. Infelizmente, entrega essa educação, esse ensino
na mão de professores ou na mão de educadores que tanto de psicólogo ou de outros, tira sua responsabilidade como pai. A gente vê hoje, no mundo de hoje, muitos, né? Ah, mas eu ensinei meu filho e ele não quis. Não. Você ensinou, mas também tem que estar dando exemplo, né? A palavra de Deus que nós não vemos amar só em palavras, mas também vamos amar em praticar também, em ajudar o próximo e corrigir quando for necessário, né? A palavra de Deus, ela nos ensina aos dois lados, tanto em falar como em prática da palavra de Deus. Isso é que é importante na vida de uma família cristã, ter ensinamento, diálogo, mas também tem que ter o testemunho de andar ao lado do seu filho, ao lado da sua família, porque como nós já lemos, né, a família é bênção de Deus, né, instituída pelo próprio Deus. Eu quero ler aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. 18 ao 21, fala os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa esposa, a vossa mulher, não vos irriteis contra ela. E vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, irritar aqui o que fala o quê? Você maltratar, né? Não fala de você dar uma ordem ou dar uma justa, fala uma justa correção, né? Não você espancar, não você maldizer seu filho, não você maldizer a sua esposa, não você se queixar 24 horas do seu lar, mas pedir para Deus. Muitas vezes nós estamos errados e pedimos para Deus corrigir aquele que está ao nosso lado. Mas a gente tem que pensar, né? Será que é só a minha mulher? Será que é só meu filho? E eu como fico? Então, eu como pai, ou eu como tutor de alguém, tem que ter a sabedoria de ver, Senhor, se for eu, me mude, para que eu venha clarear minha mente, que o Senhor cada dia venha me guiar, como o Senhor venha me ensinar a educar minha família. Aqui fala no auxílio, né, pedagógico. Aqui fala assim: seja vosso pai ou mãe, ensine os seus filhos as tarefas domésticas, a manterem tudo organizado. Quando chegar o adolescente e os filhos saírem para trabalhar ou estudar por períodos mais longos do dia, eles não terão mais tanto tempo para ajudar em casa. Porém, além de já ensinados, eles serão realmente reconhecer o seu esforço e dedicação à casa e a eles. Então, aqui fala quanto você ensina os valores, como você ensina a importância de cada coisa. Seu filho, quando crescer, ele vai dar valor. Seu filho vai saber o custo de cada coisa, né? Aqui ele foi ensinado, ele foi instruído e ele também colocou a mão na massa, né? Ele participou, não só ouvindo, mas participou na prática, né? Ele teve aquele momento de saber como é a construção de cada coisa que você colocou na mão dele, né? Cada dinheiro que colocou nos estudos, ele vai dar mais valor à sua vida, ele vai dar mais valor à família, tanto a sua como a que ele vai ter futuramente quando virar um homem, né? Que a Bíblia fala: deixai o homem, o seu pai e a sua mãe, e ajuntar-se a sua mulher. Então fala de mulher, não fala de criança, não fala de adolescente,
fala o homem, né? Aquele que tem responsabilidade, caráter, aquele que sabe que vai e quer construir uma família. A família tem seus altos e baixos. Graças a Deus por isso. Temos, como diz, o privilégio de aprender cada dia mais com nossos filhos, quem tem mais de um, com a sua esposa, com o seu lar, com o dia a dia. Você sabe que a gente tem que ser flexível ao conhecimento, às ideias, né? Ideias que é boa, a gente aproveita. Ideias que são ruins, a gente descarta. Assim diz a palavra de Deus. Não temos que bater uma tecla e dizer que só nós somos donos da verdade, porque somos pais, somos o que? O homem da casa, não. Temos que ter sabedoria para ouvir nosso filho, saber a sua explicação, saber seus pensamentos. Então isso é família, né? É diálogo, é cada dia mais sentar, almoçar junto, participar de algo junto, certo? Cada um tem suas obrigações, seus afazeres, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter um tempinho para a família, né? Então a palavra de Deus fala que a família também se torna um ministério que Deus vai cobrar de cada um de nós. E esse é um papel que cada um vai ter responsabilidade, tanto o pai como a mãe ou como o filho, ele vai ter um papel para exercer para que a sua família venha a ser uma família que venha agradar a Deus, assim como foi a família de Noé e muitos mais na palavra de Deus, né? Deus se agradou de Noé e sua família. O segundo tópico fala: obediência é um estilo de vida. Então fala o quê? De prática, de amor, de reconhecimento de pai e mãe como responsável pela sua vida, né? Ser grato ao seu pai, ser grato à sua mãe, cada dia mais saber que esse é o que um pai e uma mãe se agrada, né? De um filho obediente, de um filho que sabe se comportar na ausência dos pais, sabe guardar os seus ensinamentos, é muito maravilhoso. Você vê o contexto lá de Jacó, né? Tanto Jacó e sua mãe gostava de Isaac e o seu pai Jacó gostava de Esaú. Então você vê ali um conflito entre família, né? Nós não podemos amar um e desprezar o outro. Certo que temos alguns que a gente tem mais carícia, né? Porque é um filho obediente, é um filho que não dá trabalho, não quer dizer que nós não desprezamos o outro. Temos que se amar por igual, para que não venha ter divergência entre pai e filho ou entre filho e filho, né? Você vê que a história não foi boa entre Jacó e sua esposa, Isabel, eu acho. E aqui o segundo tópico: todas as vezes você já se queixou por se ver obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seu pai. Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para nosso bem. Agora imagine que chegará o momento em que você estará sujeito a outras autoridades, como um chefe, por exemplo. Com certeza você fará tudo o que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois o seu emprego depende disso. Então, isso é o mesmo caso de obediência ao seu pai, à sua mãe. Por quê? Porque no seu lar vai ter o quê? Amor, vai ter respeito, vai ter felicidade e principalmente Deus está feliz com essa família. Família que obedece o pai, obedece a mãe, guarda seus ensinamentos, pratica no dia a dia,
sabe que tem que agradar o pai e assim vice-versa. O filho também tem que ser agradado, né? Não mimado, é diferente. Agradado, entendeu? Saber reconhecer as características do seu filho, da sua filha, saber reconhecer a característica da sua esposa, o esposo também ser reconhecido pela esposa, pelo filho e vice-versa. Então é muito gostoso esse ambiente quando ambos sabem a qualidade de cada um, né? E os seus defeitos, entendeu? É conhecedor do seu pai, da sua mãe, e seu pai é conhecedor das suas características, né? É muito interessante isso. Saber quando está passando por uma crise, saber quando está alegre, quando está triste, quando está com algum problema, com a dúvida. Esse é o contato de ser humano que Deus se agrada, né? Que a família viva bem, que a família tenha união, tenha paz. E você vê nos dias de hoje, né? Infelizmente, muitas reportagens, né? Fala que o filho matou o pai ou o pai matou o filho. Neto mata a avó por causa de dinheiro, porque não aprendeu o significado de não aprendeu o limite até onde pode chegar, não aprendeu o limite de saber que aquilo não está ao seu alcance. Então, temos que ensinar nossos filhos a saber o reconhecimento do não, que no começo é triste. Ninguém gosta de ouvir não, mas é necessário, né? Ouvir não nos momentos certos, ouvir sim quando é verdadeiro, não para que não venha ter um conflito ou um diálogo entre pai e filho ou entre esposo e marido. Então temos que saber essa diferença, de saber dizer não ao nosso filho, dizer não àquele momento que não é propício àquele momento, né? Como Deus nos fala diversas vezes, né? Não, filho, não é a hora de receber isso. Você não está pronto. Porque eu sei, se você receber, você vai ser como um filho pródigo. Você vai desperdiçar o que você vai receber. Você não vai dar valor. Então, no começo nós não aceitamos, mas depois o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, começa a mostrar o motivo daquele não, começa a mostrar se nós tivermos recebido aquilo que nós tínhamos pedido, aí assim vai abrindo a nossa mente. Assim é entre pai e filho. Ela, filho, não é o momento. Por quê, pai? Por causa disso, disso e disso. E você não vai ter responsabilidade de reconhecer o devido valor desse objeto, desse desejo que você quer no momento. Então tem um diálogo para saber o motivo do não. Muitas vezes não tem resposta. É não porque o pai não quer e não é o momento. E o pai talvez não tenha condição de dar o que o filho quer. Mas hoje você vê muitos pais que não sabem ensinar aos seus filhos o significado de não, né? É muito triste você ver os pais não tendo autonomia sobre seu filho, sobre a sua casa. Mas isso é a escolha de cada um de nós, né? Saber como nos comportar como pai, como amigo, entendeu? Aos nossos filhos, como esposo, como amigo, a nossa companheira. Então tem esse detalhe na vida do homem de Deus. Temos que ter essa sabedoria, e essa sabedoria só vem de Deus, né? Uma sabedoria que é plena e traz felicidade. Aqui, mas Deus nos ensina que a obediência não deve ser praticada somente quando estamos sendo observados, como eu já falei, e podemos observados, e podemos com ela ter algum retorno.
algum benefício, lembre-se de que Deus sonda os corações e conhece as suas verdadeiras intenções. Por isso, fala em Colossenses, depois vamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 25. Nos adverte o agirmos com sinceridade, sendo verdadeiros em todo o tempo. Tudo o que fizermos, devemos ser como se o fizéssemos para Deus, e isso não se aplica somente ao emprego, não, mas, sobretudo, em relação a uma vida com justiça e honestidade para com a sua família. Então vamos ler aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 25. Temos que cada dia mais estar guiado pela palavra de Deus, né? E ela é a nossa bússola, que nos leva a lugar maravilhoso. Capítulo 2, 22, versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor um galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então também a gente vê em Atos, né, capítulo 5, versículo em diante, você vê, né, a intenção maligna de Ananias e Safira, que tentou ganhar algum proveito, né, vendendo a sua propriedade, que Deus não determinou o que ele poderia dar, mas por ganância a fama, por ganância a reconhecimento, eles mentiram ao Espírito Santo, né? Falaram que tinha vendido por aquele valor e estava dando um valor integral, um valor total, né, da propriedade. Então você vê que Deus sonda o coração do homem, que Deus cada dia mais ele contempla quando nós fazemos com alegria, não com aparência. Ele fala que temos que fazer aos nossos senhores como líder, ou como pai, ou como mãe, que está diante de nós, sendo nossos tutores, né? Sendo nossos senhores. Temos que fazer como se fosse para o Senhor, não buscando algum agrado, né? Como você vê, muitas pessoas só ajudam ao próximo se tiver diante de uma rede social, só ajuda o próximo se tiver algum celular filmando para que tenha audiência, que tenha seu canal bombando, né? E isso não é agradável a Deus. E a própria palavra de Deus fala que aquele já recebeu seu galardão. Infelizmente, ele já buscou a honra do homem, não a honra de Deus, né? Não o galardão que Deus tem reservado para cada um que fazer as coisas com humildade e temor do Senhor. E isso não se aplica, e a palavra de Deus fala assim: e havia uma história interessante contada por Jesus sobre dois irmãos que, ao receber um pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um disse que obedeceria e o outro rejeitou o pedido. No entanto, no dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria percebeu que aquele era o seu dever como filho. E movido pelo amor ao pai, resolveu atender o seu pedido.
Você já se sentiu como esse rapaz alguma vez? Sabia que o Senhor se agrada quando voltamos atrás das nossas atitudes erradas e nos colocamos pronto para obedecê-lo? Que a obediência seja um estilo de vida. Então o Senhor, ele contou a parábola, né, de dois jovens que o seu pai mandou ir à vinha, né? E o primeiro respondeu que iria, mas infelizmente o seu coração não estava em sinceridade, né, ao seu pai, e obediência. E o outro disse que não ia fazer, em conjectura, né, que não era sua obrigação, que não era seu dever como filho, que ele não pode dizer que dizendo assim que não tinha responsabilidade, que era criança, mas um dado momento, né, refletiu e como nós lemos na revista, né, cada um tem seus direitos e também tem seus deveres a cumprir, né? Então você vê a atitude do segundo filho que se arrependeu não por causa da consequência, mas pelo amor ao seu pai. E assim temos que fazer diante de Deus, né? Primeiramente, depois a obediência aos nossos pais, que o Senhor deu essa responsabilidade a cada um dos nossos pais. Jovem, volto a falar que a obediência aos nossos pais é o cumprimento da lei, né? O Senhor diz: obedecer aos seus pais, né? Em tudo, que isso é agradável a Deus. O Senhor disse que aquele que agrada a Deus é mais fácil agradar as outras coisas, né? Temos que buscar cada dia mais a fazer a vontade do Pai, porque assim o Senhor se agrada e cada dia mais Ele tem nos guardado verdadeiramente. E que Deus continua falando aos nossos corações, jovem, adolescente, e todo aquele que tiver a oportunidade de ver essa live, né? Que o Senhor venha nos dar um coração mais voluntário, que o Senhor venha dar um coração mais ajudador, né? Mais misericordioso para com o próximo. Jovem, eu sei que você vai ter muitas contrapropostas, né, de seus amigos, dizer que isso é antiquado, não tem mais que ter essas obrigações, esses deveres, que isso é obrigação do pai e da mãe. E a palavra de Deus fala que isso é coisa de Satanás, né? Você venha ser um filho obediente. Assim como você é um filho obediente, você também vai ser um bom pai, um bom cidadão, um bom marido para a sua esposa. Assim também, jovem, é a mesma coisa, você vai ser uma boa filha, uma boa esposa, porque você já sabe os princípios de ser uma boa pessoa no mundo, né? Porque como nós lemos, né, no começo, que a família, como a conclusão que eu li no começo, né, que a família é a primeira escola para nós aprendermos a lidar com a sociedade, a lidar em sociedade, né, a lidar com pessoas, né, de diferentes pensamentos, entendeu? Isso é a família. Então ali fala que é a primeira escola, né? Você aprende e quando você aprende, você leva para toda a vida. A mesma coisa de um curso. Quando você passa por um treinamento, você tem um conhecimento mais rápido, né, do que as outras pessoas que não passaram por esse curso. Então é muito bom você andar em união com a sua família, com seu pai, com sua mãe. Você é um exemplo na sociedade como um bom filho, como uma boa filha. E que Deus venha iluminar nossas vidas, né? Não só hoje, mas para sempre. Sermos uma pessoa que pensa no próximo, não pensa só em si mesmo. Que a palavra de Deus venha achar guarita em nossos corações, cada dia mais,
praticando a palavra de Deus, que o Senhor, Ele se agrada daqueles que o temem, né? E esse temor fala o que? De amor, né? A palavra de Deus fala aqui em 1 Coríntios, né? Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, versículo 11. Vamos ler aqui, capítulo 3, 13 e versículo 11. Fala assim: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Então, quando você tem um entendimento que a obediência aos seus pais, à sua mãe, é o melhor caminho para andar, né? Em sinceridade de alma e espírito, buscando reter as coisas boas que o Senhor tem nos proporcionado. Irmãos, que cada dia mais a gente venha agradar o nosso Deus, né? E o Senhor, Ele se agrada daqueles que fazem a vontade do Pai. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, vamos ler aqui, para ter um bom entendimento. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dará. E aqui fala dos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, que isso é muito gratificante para com Deus. E fala, isso é feito fundamentalmente pelo ensino de submissão responsiva à alegria e à direção parental. Precisamos entender que, embora a obediência dos nossos filhos a nós possa não ser grande coisa, ao mesmo algo que pensamos não ser tão necessário, não temos permissão de fazê-lo tal determinado, mesmo quando seja difícil, a batalha pareça não tem fim. Ainda assim, somos obrigados, como os que estão sob a autoridade de Deus, a ensinar a obediência, submissão e honra aos nossos filhos. Então, não só meu filho tem que me honrar, né? Mas também tenho que honrar o meu filho, saber lidar com as emoções dele. Não que vou aceitar as coisas erradas que ele pratica, mas conversar, falar do amor de Deus, falar como Deus se agrada de um filho obediente, como é agradável ao pai ter um filho obediente. É muito gostoso você sentar com seu filho, você sorrir com seu filho, você assistir um desenho com seu filho, é muito bom. Então, irmãos ou irmã, aproveita enquanto seu filho vem aonde você, procurando conversar, procurando sentar ao seu lado, aproveite esse momento, que vai chegar um tempo que ele não vai ter mais tempo, assim como nós lemos no começo da revista, né? Fala que ele vai estar estudando, tem um período mais longo fora do nosso lar, nossos olhos. Então, se nós não ensinarmos quando ele está na nossa presença, vai ser difícil ensinar na ausência, né? Por telefone ou por rede social. Então, devemos priorizar esses momentos. Seu filho pede para ter um tempo para assistir algo, faça isso. Não é perda de tempo. Você não vai perder nada, você vai só ganhar o respeito do seu filho e principalmente o amor do seu filho para com você. Você vai ver que mesmo que os seus amiguinhos tentam
perverter o que foi ensinado, ele vai guardar no coração os momentos maravilhosos que teve com você. Então isso é um ensinamento para toda a vida, né? É uma obediência com amor. Vou ler aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, fala assim: disse-lhes: vão por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aqui fala primeiro de você ir buscar, né? Pessoas que estão desagarradas, estão longe do caminho do Senhor. Mas também temos que ter atenção que primeiramente a gente tem que ganhar o da nossa casa. Temos que ganhar nosso filho para Deus. Temos que ganhar o respeito de nossos filhos. Nunca desprezamos nosso filho para buscar uma família. Primeiramente a Bíblia fala que se eu não tenho cuidado dos meus, eu sou mais que um infiel, né? Neguei a fé. Então, como eu não cuido da minha família e quero cuidar das coisas de Deus? Então, é totalmente o contrário que tem no meu pensamento. Primeiramente, buscamos a salvação para dentro da casa. Primeiramente, a casa arrumada, estruturada, aí sim. Vamos buscar famílias lá fora. Então, o Senhor diz que o homem prudente, não precisa comparação, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo. Então, a partir do momento que eu cuido da minha família, eu estou edificando a minha família sobre Cristo. E quando eu sair para buscar uma família para Deus, essa minha família está segurada no Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler em Gálatas para finalizar. Gálatas capítulo 3, versículo 25 ao 27. Então aqui a gente está na palavra de Deus, né, como sempre. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestirão. Então aqui fala de ter a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que morreu por nós. Então ele foi obediente a quem? Ao seu Pai, até o fim. Teve muitas palavras de desânimo para desistir do projeto do seu pai, mas ele permaneceu fiel ao seu pai e obediente um cumprimento da ordem que ele teve. Como falamos no começo, né? Não é bom obedecer a ordem, mas é necessário. Mas que vamos obedecer com amor, né? Que essa família cresça mais e mais. Para isso, ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Como aprendemos nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. E por isso, a família possui um papel bem importante na pregação da mensagem do Evangelho pelo mundo todo. Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo o mundo para levar a palavra de salvação, fazendo com que outras famílias sejam abençoadas em outros lugares. Então, como eu falei, a partir de nosso testemunho, assim como o Senhor disse, que falou para Abraão, em ti são benditas todas a família da terra. Então, que vamos ser um exemplo ao nosso vizinho, aos nossos amigos, como família que agradou e agrada a Deus. Nosso falar, no nosso agir, no nosso testemunho.
E que Deus cada dia mais venha iluminar a nossa mente, né? Para andar no caminho do Senhor com a nossa família em paz, alegre, e que cada dia mais a palavra de Deus venha achar guarita no nosso coração. Jovem, não desista da sua família, por mais que não seja uma família perfeita como você queria, mas é uma família que Deus quis para você. Então é um propósito na sua vida, abençoar sua família, instruir seus irmãos, dar apoio ao seu pai no momento difícil. Você venha ser uma bênção ao seu lar. Ore se for necessário, busque a Deus, busque a palavra de Deus, que lá tem todo o instrumento que você necessita para vencer essas aflições que está passando no seu lar, na sua vida. Não desista da sua família, não venha andar em conselho dos seus amigos, o contrário que seu pai ou sua mãe fala, entendeu? Seja obediente ao seu pai, seja amoroso nos momentos de briga dentro do seu lar, seja como diz, um diferencial. Jovem, você está na sua família por um propósito, não foi à toa que você tem essa sua família. Que Deus venha abençoar o seu lar, que Deus venha lhe dar sabedoria no momento de falar, ter sabedoria em ouvir. E na lição que vem agora, na lição 10, fala do caráter, é a melhor herança. Nosso irmão Kel que vai estar dando essa lição, e que cada dia mais Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, e que ele venha ser mais e mais, como ele já é, um instrumento nas mãos do Senhor. Que essa aula seja proveitosa à sua vida, e assim como Noé, não vamos deixar de pregar aí fora, mas o principal foco primeiro é ganhar a sua família para Deus, ganhar a sua família para ser um exemplo no mundo, né? Que nós vamos ser sábios em instruir nossa família nos caminhos do Senhor e não esquecendo do ID do Pai, né? Para pregar o Evangelho a toda criatura, né? Que tenha o privilégio de estar na nossa família, uma igreja universal que venha estar preparada para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar, para que Deus venha levar essa live e venha tocar o coração de cada um de nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar, Senhor, ministrando para essa aula. Que o Senhor venha tocar no coração de cada jovem, de cada adolescente, Pai, de cada adulto, e, Pai, de encontro a cada família, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente ao nosso coração, e que nós vamos estar, Pai, com a mente, Senhor Jesus, e o espírito sensível a ouvir e obedecer, Pai, o Espírito Santo. Não só hoje, mas eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Entra nos lares, Pai. Abençoa cada família, Pai, em nome de Jesus. Que assim eu te peço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.